Boa tarde. Hoje a gente vai apresentar o trabalho que a gente desenvolveu ao longo do curso, que é o estudo de caso de um personagem. Meu nome é Melanie, essa é a Maria Amanda e a gente vai começar. A gente vai falar sobre o filme Boa Noite Mamãe. O personagem que a gente escolheu é o Elias, um dos filhos gêmeos da Suzane. Então a gente vai contar a história da rotina deles. O filme Boa Noite Mamãe, ou It See, que é o título original, é um filme austríaco, independente, lançado em 2014, que conta a história de dois irmãos gêmeos e Suzane, que é a mãe dos irmãos. O filme se passa na Áustria, numa casa no meio da floresta, e retrata a rotina da família depois de alguns eventos traumáticos. Então, o filme vai mostrar como que eles fizeram para lidar com toda a situação que estava acontecendo com eles, que são situações que a gente vai descrever durante a apresentação. Lucas e Elias, eles eram muito próximos, então eles tinham uma relação muito íntima, né? O que foi muito difícil, porque o Lucas morre e o Elias, ele passa a não aceitar a morte do irmão, né? Ele morre afogado num acidente ele morre afogado no lago em frente à casa que eles moravam, que é o primeiro acidente que marca toda a tragédia no decorrer do filme, né? Então acontece essa tragédia, o Lucas fica muito abalado e depois disso a casa pega fogo. Então, além dele perder o irmão, a casa pegou fogo. Depois que a casa pega fogo, os pais dele se separam, né? Então, uma sucessão de eventos traumáticos que eles passam, e não só ele, mas como a mãe dele também, e acaba piorando qualquer quadro de saúde mental. Devido ao incêndio, a Suzane, que é a mãe do Elias, ela passa por uma cirurgia plástica, e então ela fica muito tempo fora de casa. E quando ela volta não só com curativos no rosto, mas ela volta fria e distante. E por esse motivo, a relação dela com o Elias fica muito, muito difícil, porque ela se recusa a falar com o Elias sobre o irmão morto, né? O que acaba gerando uma certa desconfiança pelo Elias, né? O Elias, ele ainda tinha uma proximidade muito forte com o irmão. Então o Elias, ele não tinha superado a morte do irmão e passou a desenvolver alucinações com o Lucas. Ou seja, o Elias via e conversava com o irmão como se ele ainda estivesse vivo. A mãe dele se recusava a falar com ele sobre a morte do irmão, né? Então ele agia normalmente, como se o irmão dele ainda estivesse vivo. E coincidentemente ele encontra uma foto da mãe com uma amiga muito parecida com ela e acaba gerando uma certa desconfiança, porque daí ele começa a desenvolver alucinações, que além dele desenvolver as alucinações, ele começa a desenvolver pensamentos delírios perceptórios de que a mãe, aquela mulher, não é a mãe dele, aquela mulher pegou o lugar da mãe dele e o Elias começa a demonstrar claros sintomas de esquizofrenia. Além das alucinações, os delírios perceptórios, ele também passa a desenvolver alguns planos mirabolantes que ele faz junto com o irmão, que é fruto da alucinação de como eles deveriam agir diante da situação daquela mulher que não seria a mãe deles. Ele amarra a mãe dele na cama, ele começa a ameaçar ela, para ela poder dizer a verdade, de onde estaria a mãe deles, no caso, e de quem seria aquela mulher que estava ocupando o lugar dela durante todo aquele tempo que ela passou na cirurgia, e depois ela voltou uma pessoa diferente. Ele passa a ter alguns comportamentos violentos e não demonstra nenhum sinal de arrependimento. Ele está certo de que aquela mulher não é a mãe dele e que o irmão dele ainda está vivo. E que ela vai fazer alguma coisa muito ruim com eles, né? Porque na cabeça dele, o irmão dele está vivo e ela tem um plano muito ruim para ele. E mesmo ela implorando para ser liberta,
ele persiste, ele interroga, ele arranca sangue, machuca muito ela e não demonstra nenhum tipo de empatia com o sofrimento dela. E aí, seduzido pelo irmão morto, no caso a alucinação, ele coloca fogo na casa e acarreta a morte da mãe e do filho, que no caso ele morre também. Ele estava tendo uma crise, a primeira e a única, no caso, porque ele começou a demonstrar esses sinais de esquizofrenia, mas ele não foi tratado, então foi a primeira e a única crise que ele teve, e ele colocou fogo na casa e ele e a mãe morreram. E acabou. Ele, pelo distanciamento dele com a mãe, a mãe também não conseguiu identificar os sintomas, né? Então, assim, os dois estavam passando por uma situação muito difícil e como ela não conseguiu identificar, não foi tratado, só piorou os sintomas do Elias, resultando em toda essa tragédia, né, que a gente analisou agora com o trabalho que a gente desenvolveu. E eu acho que era isso a nossa apresentação, basicamente, para falar do filme e de como a gente desenvolveu esse trabalho a respeito do filme Boa Noite, Mamãe.